Olá e obrigada por estar connosco aqui no programa Nova Vida, uma série de conversas com o Dr. Lightman, fundador da Associação Kabbalah. Dr. Lightman, olá. Olá a todos. Olá, Nitsa Mazos. E hoje gostaríamos de falar de um tópico muito especial chamado Pois o Homem é a Árvore do Campo. Vamos tentar aprofundar nesta passagem profunda e ver que considerações podemos tirar para a nossa vida aqui e agora. Diz assim o versículo: Pois o homem é a árvore do campo, fala-nos acerca de um paralelo entre o desenvolvimento que a árvore passa e o desenvolvimento que a pessoa passa. Qualidades paralelas, talvez estados semelhantes, é tudo muito interessante. Quando olhamos para as árvores, eu pessoalmente amo a natureza, amo fazer caminhadas, olhar para a natureza. E agora, no tempo do inverno, quando caminho e olho para as árvores, às vezes sinto que simpatizo com elas. Elas estão nuas, deixaram cair as suas folhas, parecem tristes. Às vezes, quando olhamos para as árvores, parece que não estão vivas, que estão mortas. E gradualmente, quando vem a primavera, começam a florescer e têm os brotos. E há algo muito entusiasmante acerca deste processo pelo qual a natureza passa de renovação, de desenvolvimento, e o homem também passa por muitos estados diferentes e processos na vida, aspirando a crescer, a expandir. E hoje, no nosso programa, gostaria de falar deste paralelo. Talvez a primeira pergunta seja: como é que o doutor, da sua perspectiva, vê este paralelo entre a árvore do campo e o homem? Dr. Lightman, claro que nós somos o resultado do desenvolvimento dos níveis inanimado, vegetativo, animal e consistimos dos níveis inanimado, vegetativo, animal, os níveis da matéria que precedem o desenvolvimento dos humanos e todos existem em nós. E, portanto, poderíamos de alguma forma identificar-nos com eles, investigá-los, compreendê-los, porque a sua matéria está organizada de forma interna, num nível mais abaixo daquilo que está organizado dentro dos humanos. E diz de forma linda: Pois o homem é a árvore do campo, é verdade, mas também temos de compreender de que árvore do campo o homem advém, ou seja, onde é que está esse campo de onde a pessoa cresce. Talvez alcancemos este campo e possamos ver as pessoas que crescem ali do chão e podemos apanhá-las. O que é que está a tentar explicar aqui? E, portanto, da mesma forma que precisamos de ter uma razão para a árvore, que as sementes vêm de outra árvore, são espalhadas pelo vento, e depois estas sementes penetram no solo e normalmente é feito pelos animais. Normalmente é feito de uma criatura mais elevada e desenvolvida que a árvore. Os animais que comem algo da árvore, incluindo as sementes. E então, quando imitem aquilo que comeram, como resultado, começam a crescer árvores no outro lugar. Isto é normalmente como funciona. E existem outras opções, mas o que eu quero dizer é que para que as árvores cresçam e floresçam, precisamos de diferentes fatores. E os fatores para uma pessoa são forças muito interessantes. Porque, pois o homem é a árvore do campo, não significa que os humanos cresçam como o nível inanimado que temos um bando como diferentes animais ou que construímos diferentes sistemas para nós próprios, como cultura, educação, comércio, indústria, etc, etc.
Nós desenvolvemos, tudo bem, mas através disso, simplesmente organizamos o mundo onde vivemos. Ou seja, o nosso ambiente humano está organizado de uma forma mais confortável e é como existimos. Nós estamos a fazê-lo de forma instintiva. Estamos a fazer aquilo que a natureza nos empurra a fazer. Vemos que é melhor fazê-lo desta forma ou daquela forma, de acordo com o que sentimos ou pensamos, aquilo que recebemos da natureza. E é assim como nos organizamos e como nos expandimos, e então vamos trabalhar, ganhamos dinheiro, compramos uma casa ou outra coisa qualquer, e depois passamos isso para os nossos filhos e os nossos netos, etc. Ou seja, coisas inatas que na verdade existem em cada um de nós. E eles empurram-nos. E podemos dizer que nos está a empurrar para a frente? Não sei, faz parte da natureza. Isso, ou seja, é um desenvolvimento natural? Totalmente certo que sim. Ou seja, é natural, sentimos que existem em nós e também vemos que existem no nosso ambiente, existem nos outros e também existe algum tipo de competição aqui. Não quero que os outros pensem que eu sou estranho. E portanto, esta é a forma como eu me comporto. E é isso. E isto é como nos comportamos, de acordo com isso. Mas isso não faz a pessoa uma árvore do campo. Vamos simplesmente chamar-lhe um animal mais desenvolvido. E também miserável porque sofre de diferentes coisas, está em competição, tem diferentes problemas. Embora saiba que a vida é sumarenta, termina como o corpo de um animal. Morre. Ahm, Nietzsche é interessante olhar para as fontes através da qual a árvore é nutrida. Vem de vários lugares. Antes de mais, o solo. A árvore não pode desenvolver-se a não ser que esteja enraizada profundamente no solo. Então, para além disso, podemos ver, olhar para este solo e ver que a árvore é moldada por este solo e como é que o ser humano, qual é a conexão aqui, qual é o solo que permite que a pessoa se desenvolva. Dr. Leitman, o solo é o nível mais inferior à árvore. Temos o inanimado, que é o solo, temos a árvore, que é o vegetativo, e depois temos o nível animal. Se nós temos que existir no nível da nossa natureza, estamos no nível animal e, portanto, somos nutridos pelo inanimado, vegetativo e animal. Ou seja, estamos incluídos de tudo isto. E então o que é que forma os seres humanos? Vemos que o solo dá às árvores a capacidade de desenvolverem. Mesmo que haja vento e mau tempo, a árvore está estável, está agarrada ali. Que solo pode ser fértil para um humano que quer desenvolver? Para uma pessoa que se quer desenvolver? Doutor Atman, que quer desenvolver-se como? Bem, vamos chamar-lhe desenvolvimento interno. Se estamos a falar de desenvolvimento interno, então já estamos a falar de uma pessoa, tal como outros animais, mas pessoas que sentem, que têm um anseio interno para desenvolvimento, onde já não olhamos para o nosso desenvolvimento como parte do inanimado, vegetativo, animal, mas queremos desenvolver a parte humana em nós. Ou seja, não queremos sentir-nos limitados dentro desta vida, dentro destes objetivos, dentro destes desejos. Não queremos sentir-nos limitados pela vida e a morte. Queremos sair desta estrutura. Há um novo anseio que nasce em nós. E este anseio é chamado ser humano espiritual e nós queremos concretizá-lo. E se chamarmos a isto Adam, o ser humano, antes de mais temos que ver com que respeito a isso é que é chamado um animal.
O que é a árvore com respeito a esse ser humano espiritual e o que é o inanimado. Para dizer, não estamos a falar do inanimado vegetativo animal, tal como é relativamente a uma pessoa corpórea, mas há o vegetativo animal e inanimado relativamente ao ser humano que quer sair deste mundo e viver sem nenhuma limitação. E então o inanimado vegetativo animal definimos-los como níveis diferentes. Níveis diferentes. Porque começamos a ver que, no geral, toda a diferença entre os níveis inanimado, vegetativo, animal e falante no nosso mundo é uma questão de desejo. A medida na qual cada criatura tem o poder de desejo muito especial, não torná-la mais forte ou mais fraca, porque os seres humanos não são o mais forte de todos. Vejam quantos humanos prosperaram. A sua prosperidade vem desta aproximação do que é benéfico e a distância daquilo que os prejudica. Eles planeiam o futuro. Podem fazer um plano a longo termo. Podem compreender o que se passa para além dos seus limites, tal como cada animal tem um limite em si próprio e normalmente não sai do seu limite. O homem quebra todos os limites, quer conquistar tudo. E se existem coisas que o prejudicam, que são prejudiciais para ele, sabe como comportar-se, sabe como proteger-se, sabe como se manter, etc. Ou seja, este sentido de aproximação daquilo que é benéfico e empurrar aquilo que é prejudicial no homem não é instintivo como no animal, mas desenvolve-se e a pessoa pode desenvolvê-lo mais e, portanto, estamos num desenvolvimento constante. Embora pode ser chamado um desenvolvimento egoísta, que desenvolvemos de acordo com o desejo de que queremos viver e existir, sempre a assumir coisas mais bem-sucedidas e posições mais seguras, mas na verdade esta capacidade é algo que apenas o homem tem. Por um lado está incluído de toda a realidade e por outro lado é influenciado por toda a realidade e também a influencia de volta. Até alcançar um determinado estado onde vê que toda esta abordagem não é assim tão benéfica para ele. Não o ajuda a ser bem-sucedido. De repente vê que esta realidade é limitada. Não lhe permite ser feliz. Talvez possa providenciar para si próprio com tudo o que existe, mas de repente irrompe nele um novo desejo. Um desejo que não pertence ao nível animal, de se preencher com comida, sexo, família, dinheiro, honra, reconhecimento. Mas ele quer escapar-se desta vida para adquirir uma vida eterna. Então, para o dizer em palavras muito simples, eu lembro-me sobre mim própria que houve uma altura em que eu andava à volta com aquela sensação de que tenho fome, como se me faltasse qualquer coisa, como se precisasse de alguma coisa. E era claro que eu não conseguia satisfazer-me com todas estas coisas conhecidas. Como se me faltasse o principal. Nietzsche, certo, e estava constantemente à procura da fonte que me nutria. E se olharmos para uma árvore, a árvore nutre-se através das raízes, da água, do solo, da luz, o sol, o ar. O que nutre a pessoa que quer verdadeiramente desenvolver-se internamente? O que é que a pessoa está à procura? Dr. Lightman está à procura da eternidade. A diferença entre os níveis inanimado, vegetativo, animal e o nível humano, estamos a falar, é que irrompe pelos limites da vida. Não quer depender dos limites de tempo, espaço, movimento. Quer libertar-se deles. Quer alcançar uma dimensão que é completa e eterna.
E a pessoa tem esta inclinação, esta tendência, este desejo, e isto dá-lhe uma capacidade tremenda para o desenvolvimento futuro, para além do nível do homem neste mundo, que é bem sucedido neste mundo e que tem tudo, tal como diz, de repente sinto que tenho tudo, mas não tenho nada. Existe aqui uma nova carência que vem de um novo nível, o desejo de alcançar algo que não temos, e porque esta carência, este anseio vem de um nível mais elevado, inanimado, vegetativo, animal e o ser humano espiritual que quer sair destes limites. Não queremos fazer parte deste corpo, não queremos morrer, não queremos alcançar mais e mais. Onde está esta vida? Então, isto é, na verdade, o próximo nível de desenvolvimento da pessoa, e isto leva ao reconhecimento do próximo mundo, o próximo nível de desenvolvimento. Nietzsche, isto é muito interessante, porque quando a pessoa sente esta fome, está à procura dessa nutrição que não sabe onde encontrar, a pessoa vai numa espécie de pesquisa onde posso encontrar esta coisa que me pode nutrir, que me pode alimentar. E então, olhando para a árvore novamente, a árvore alimenta-se através das raízes, retira a nutrição do solo, da água, olhando apenas para a parte da raiz. Onde é que está o seu paralelo no ser humano? Bem, também somos desenvolvidos desta forma, enquanto nos desenvolvemos no inanimado vegetativo, animal e o nível animal, que também inclui os humanos neste mundo, mas se começamos a sentir o nosso desejo, que ansiamos por um nível mais elevado, que não faz parte do inanimado vegetativo animal, que é toda a natureza e o nosso universo e todo o mundo, incluindo nós, mas recebemos um desejo de um nível que está para além da morte, para além deste mundo. E então já não estamos conectados ao inanimado vegetativo animal neste mundo, já não somos nutridos por eles, mas somos nutridos e vivemos de um nível mais elevado, que é eterno, que está para além destes limites nos quais vivemos. Nietzsche, e o que se trata deste tipo de nutrição que de repente nos dá vida? Dr. Lightman, queremos ver a verdadeira realidade. Queremos sentir um mundo que não tem limites, sem limites corpóreos. Queremos saber a razão pela qual a realidade existe. Porquê? Queremos conhecer o plano geral e abrangente, compreensivo da natureza. E com certeza que existe um plano. Porque não pode existir sem um plano. Porque estamos constantemente a descobrir regras. Toda a natureza é simplesmente regras. Queremos conhecer a lei geral. A lei geral que governa tudo. E provavelmente é uma força. Porque vemos muitas leis que estão todas sobre esta governação. Esta coisa que Einstein queria encontrar e todos os grandes físicos. Nós vemos que quanto mais nos desenvolvemos, quanto mais a estudamos, vemos que por um lado é muito complexa, por um lado é tudo está tudo interconectado, as diferentes leis, tal como os estudos interdisciplinares, física, química, biologia, zoologia, isto e aquilo está tudo incorporado, tudo integrado. No passado aprendi que havia física, biologia e química e hoje está interdisciplinar, porque não há uma coisa que não está incluída de todas as outras coisas. E, portanto, uma pequena partícula constrói todo o universo e também o inanimado, vegetativo, animal e tudo. Portanto, provavelmente, entre todos eles existe a mesma conexão. E, portanto, recebemos um desejo para conhecer a singularidade da natureza, a sua eternidade, que está para além da nossa natureza, mas ainda assim, eu chamo-lhe natureza, mas é algo mais abrangente. E depois alcançamos um estado onde eu, enquanto um homem, que sou a árvore do campo, estou conectado a um campo diferente, onde não é o tipo de campo que, bem, é feito de solo, mas de solo,
campo estão para além de mim, mais elevados do que eu, acima de mim. E depois o campo é chamada a estrutura especial da qual crescemos. E o solo, Adamá, em hebraico, vem da palavra Adamela, Elion, um humano que é semelhante a essa força superior que queremos alcançar, que inclui tudo, que controla tudo, que dá origem a tudo, que organiza tudo. E leva tudo para um nível mais elevado e exaltado. Não que vivemos os nossos 70, 80 anos aqui neste mundo, mas durante este período de tempo saímos para maiores distâncias, para distâncias mais elevadas, e é assim que nos organizamos. E, portanto, há um tipo de desenvolvimento completamente diferente. O homem é a árvore do campo, mas é o campo superior, onde somos nutridos por estas forças especiais. Nós somos este ponto que quer irromper destes limites corpóreos. E é assim que continuamos a desenvolver-nos, a sermos nutridos pelo campo superior. Que existe uma árvore que cresce do campo de baixo para cima e há uma árvore que cresce de cima para baixo. Ou seja, as raízes que vão para baixo e as raízes que atraem do alto, que vão para cima. E é daí que recebemos a nutrição. E existem condições que temos que manter para ser bem-sucedidos a manter isso? Claro que sim. A sabedoria da Kabbalah ensina-nos como nos tornamos um homem que é a árvore do campo, onde desenvolvemos e nos unimos às raízes. Estas raízes são as leis espirituais. E se as mantermos, somos nutridos por elas. E é isso. E há uma lei geral, que é geral a todas estas leis, que é a lei da conexão. E na medida em que estamos conectados ao resto das pessoas, de uma forma que realmente queremos conectar-nos todos juntos, num só sistema, através disso, encaixamos o sistema superior, porque as raízes estão todas interconectadas. Já viu as raízes de uma árvore? Há muitos tipos de... É como estes pequenos fios que estão todos interconectados e que vão ao solo, nutrem-se daí até alcançar os ramos, etc. Portanto, da mesma forma, nós temos que nos organizar, porque através da nossa conexão seremos capazes de ser semelhantes às raízes superiores e então seremos nutridos por elas e vamos crescer num novo reino chamado Reino Superior. E, portanto, temos um mundo superior, onde existe o inanimado, vegetativo, animal e falante, e temos o mundo inferior, em que completamos o nosso desenvolvimento de baixo para cima, inanimado, vegetativo, animal, falante, e agora sentimos que temos que crescer para além disso. Como? Mais. E começamos a crescer e a desenvolver-nos de acordo com a árvore superior. Ou seja, tornar-nos um Adam, um humano, que é o resultado, que é o homem é a árvore do campo. E esta é a interpretação interna do feriado de Tu Bishvat, quando celebramos o Ano Novo das Árvores. Não estamos a celebrar o aniversário das vacas, o aniversário da água, ou o que quer que recebemos nutrição, mas das árvores, porque este dia simboliza para nós que somos o resultado do inanimado, que dá sua nutrição ao vegetativo e é de onde nós advimos. O Ran acabou de mencionar esta palavra superior, mundo superior, árvore superior, mundo superior. Se eu entendi o que está a dizer, tudo o que conhecemos do nosso mundo, raiz, árvores, solo, água, tudo o que existe aqui, Dr. Lightman, também existe num nível superior.
O Rani chamou-lhe o nível superior a nós, as nossas raízes. Dr. Lightman, nós existimos num nível superior que não sentimos, mas é de onde somos nutridos. E também o inanimado, vegetativo, animal, dentro da pessoa, tudo o que está dentro da pessoa, todos estes níveis, são todos nutridos pelo mundo superior. A força que opera em nós. E nós existimos apenas em concordância como eles operam em nós. Nunca podemos sair do seu controlo e nenhuma outra pessoa, nem nenhuma outra coisa, nenhum inanimado, vegetativo, animal, o átomo mais pequenino, a primeira partículazinha que começou a criar o nosso universo depois do Big Bang, a Terra e os níveis inanimado, vegetativo, animal na Terra, tudo existe de acordo com as forças que controlam, tomam conta do nosso mundo. E estas forças, em conjunto, são chamadas o mundo superior ou o nível superior, ou as raízes, e nós neste mundo, qualquer matéria que exista aqui no universo, somos chamados os seus ramos. Olá, no nosso tempo está quase a acabar, mas uma última pergunta. Suponhamos eu, Orhan, quero alcançar um estado do Orhan superior. O Treitman é exatamente o que tem que fazer. Orhan, mas então o que é que significa o Orhan superior? O que é que eu tenho que pensar? O que é que eu tenho que retratar? O que é o mais elevado, o completo? O Treitman, a sua consciência, o seu intelecto vai estar num nível eterno e completo. Bem, para já, muito obrigada, Nitz, obrigada por estar connosco, até à próxima, tudo de melhor.